Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu uso para identificar as melhores oportunidades no gráfico. Eu vou te passar detalhado como que acontece uma entrada na operação, onde você deve posicionar o seu stop e onde é o alvo. Tudo utilizando os conceitos do SMC. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter uma noção muito mais clara da movimentação de preço e de como pegar trades de alta probabilidade. Vem comigo! Vamos lá, o primeiro passo de tudo é você conseguir identificar a tendência de um ativo. A tendência ela é definida pela direção que o mercado está trabalhando. Se ele está trabalhando renovando fundos e deixando topos mais baixos, a gente tem uma tendência de baixa. E o contrário é quando ele trabalha renovando topos e fazendo esse movimento para cima, deixando fundos mais altos. Aqui, obviamente, você não vai procurar entender a tendência do ativo pelo gráfico menor. Não adianta olhar a tendência do minuto querendo definir a probabilidade do cenário macro. Você vai olhar pelo menos o gráfico de 60 minutos para isso, ok? Aqui no exemplo que eu estou trazendo para vocês em EURUSD, aqui no gráfico de 60 minutos, na plataforma Black Arrow, que é a plataforma que eu estou utilizando, a gente percebe que nesse movimento aqui, o mercado trabalhou renovando fundos. Ele fez esse movimento e fez aqui uma tendência de baixa nessa movimentação. Observem que o único ponto não mitigado do movimento, que é o que? O Fair Value Gap, que é formado ali e ele representa um desequilíbrio entre oferta e demanda, ele estava visualmente presente aqui, nesse movimento. Percebam que quando há o rompimento, o mercado não volta para testar e aqui ele gera para a gente o que é conhecido como Fair Value Gap. Também temos o Order Block, que é o último candle de alta antes do forte movimento de baixa. Tudo para cima já estava mitigado, não tinha nenhum Fair Value Gap pendente. Então, isso deixa para a gente uma clara região como ponto de interesse. Então, você já definiu a sua tendência, você já mapeou o seu ponto de interesse e aqui você vai observar o fluxo institucional te chamando para fazer uma operação. Depois que você marcou isso aqui, você vai ou fazer a sua entrada por esse próprio tempo gráfico. Então, se você é uma pessoa que opera pelos 60 minutos, a sua entrada é aqui e o seu stop é aqui. Perceba que o seu risco ele fica grande dentro dessa operação. Se você é uma pessoa que opera pequeno ou que você busca ali operações com risco menor, você não consegue fazer esse trade. Até porque você vai ter que buscar aqui 3, 4, 5 para 1 dentro desse movimento e vai ficar difícil. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Não façam operações no toque quando você observa essa zona macro. Espere o alinhamento de fluxo institucional. E o que isso quer dizer? Desce o tempo gráfico, observa um gráfico operacional que você está habituado. Eu gosto muito do gráfico de 3 minutos, porque através dos meus estudos eu percebi que é o gráfico que funciona demais com o SMC. E aqui eu trago para vocês a mágica acontecendo. Notem que o fundo válido desse movimento, que o preço estava fazendo para buscar a região do Fair Value Gap dos 60, que estava marcado aqui em cima, foi aqui, esse último ponto que o mercado deixou. Ele faz esse movimento para cima e notem como há um desequilíbrio aqui nesse movimento após tocar a região do Fair Value Gap dos 60. Isso traz para a gente a clareza de que o institucional está aqui executando as ordens que ficaram pendentes de serem executadas aqui nessa faixa de preço. E aqui você tem a sua operação acontecendo. Obviamente você não vai vender o rompimento aqui embaixo quando o mercado chegar nesse fundo. Você vai esperar ele fazer essa movimentação, gerar esse choque, que é quando o mercado perde aqui o último fundo válido dentro de uma tendência de alta, e você vai observar o reteste do preço na zona extrema desse movimento de baixa. E aí sim, você vai ter o seu trade acontecendo. Então, naturalmente, eu faço as minhas operações nos order blocks ou nos últimos Fair Value Gaps dentro desse movimento. Observem, durante essa queda, ele gerou aqui vários pontos. Um Fair Value Gap aqui, outro aqui, outro aqui. Claro, isso evidencia muito o desequilíbrio entre vendedor e comprador. Mas isso aqui embaixo não é um ponto de entrada. Aqui também não é um ponto de entrada. Isso daqui geralmente acontece isso. O mercado manipula, não dá sequência e depois ele volta para pegar a liquidez desse topo de quem antecipou essa venda. Então seja paciente. Uma das virtudes mais importantes no mercado é ser paciente para se fazer a operação. Aqui, quando ele faz esse movimento e volta para o order block, você tem a sua entrada sendo ativada exatamente nesses pontos,
você protege o seu stop acima desse topo que gerou esse movimento de baixa. Nesse caso aqui seria prudente proteger aqui em cima, porque esse order block ele era muito pequeno. Então não fazia sentido entrar aqui e já deixar o stop colado. Você teria que posicionar esse cara aqui em cima. Uma dica importante, quando a estrutura ela é válida e o mercado vem de uma captura de topo, como foi nesse caso aqui, tinha um topo à esquerda, tinha um outro topo aqui e o mercado fez essa captura e desceu. Percebam até pelo pavio desse movimento. Quando essa estrutura é válida, o mercado não tende a buscar o topo da estrutura, ele tende a parar antes. Você também vai observar os pontos de liquidez que o mercado está formando antes de chegar no seu ponto de interesse. Isso daqui vai trazer uma segurança para você, porque a liquidez ela é um tema que fortalece o seu ponto de entrada. Inclusive, se você não está habituado a esses conceitos que eu estou passando aqui, eu tenho uma playlist aqui no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se essa playlist não te ajudar, eu tenho certeza que os meus treinamentos vão te trazer toda a clareza que você precisa para operar com segurança e com uma taxa de acerto muito alta. Se você quiser mais informações, é só acessar o link da descrição. E qual seria o alvo desse movimento? Se a entrada aconteceu aqui, o stop aqui, onde seria o alvo desse trade? O alvo seria pelo fundo aqui do 3 minutos? Essa seria a sua resposta? Não. Aqui você está trabalhando com uma estrutura micro para fazer a entrada, mas a sua entrada ela não tem esse alvo. O alvo da estrutura é pelo 60 minutos, que foi o gráfico que você mapeou o seu ponto de interesse. Então, se você mapeou isso aqui como um ponto possível para entrada, o seu alvo é no fundo da estrutura. Por que no fundo da estrutura? Se o mercado está trabalhando com topos e fundos descendentes, se ele faz uma quebra, volta, ele ativa uma entrada aqui, naturalmente o seu alvo vai ser a renovação dessa estrutura lá embaixo. E aqui tem um ponto curioso. Percebam que o mercado deixou um fundo duplo aqui nos 60 minutos. Ele deixa esse fundo, depois ele vem e faz um tick igual e ele não faz aqui uma mínima mais baixa, deixando toda a liquidez presente aqui nessa região. Isso é conhecido como piscina de liquidez, né? E o mercado mergulha depois para capturar essas ordens aqui embaixo, para aí sim fazer um movimento genuíno de alta e acabar ali revertendo essa tendência. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que o mercado deu esse alvo, ele faz aqui um impulso, muda essa característica e agora está trabalhando dentro desse contexto. Então é assim que você vai encontrar trades de alta probabilidade, buscando esses pontos macro, identificando bem essa tendência, mapeando o ponto de interesse, fazendo uma entrada com risco muito baixo e buscando um alvo muito longo no movimento. Se a gente coloca aqui o seu risco versus o seu alvo, certamente essa operação teve pelo menos aí 10-1 dentro desse trade. Olha só esse movimento que foi gerado, considerando o alvo no fundo da movimentação. Isso daqui foi alertado, inclusive, na live que eu fiz aqui na segunda-feira no canal. Se você não está acompanhando, toda segunda às 8 da noite, a gente está fazendo live para mapear os ativos do Forex. Forex que a gente tem utilizado a corretora FX Globe para operar pela Black Arrow. Se você também quer conhecer, o link também está na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Busquem isso daqui no dia a dia. Eu tenho certeza que vai melhorar muito o resultado de vocês e vocês vão conseguir transformar essa jornada e serem consistentes no mercado. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva também para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e vamos para cima.